Êxodo 20, versículo 13. O título da pregação é Assassinos Perdoados. Isso inclui você. Isso inclui a mim. Êxodo, versículo 20 e versículo 13, estamos expondo os 10 mandamentos. E aqui está o 6º. Não matarás. 2 palavras. Pela primeira vez, Deus não explica, não expande um pouco a ordem, como ele fez no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto e no 5º mandamento. Aqui ele não explica nada, apenas afirma e ponto. Nem no hebraico tinha ponto, mas no nosso tem. Então, não matarás. E daqui para frente vai ser assim. Os mandamentos vão ser anunciados de uma maneira muito pontual, muito enxuta, sem grandes explicações. 7 palavras no hebraico são traduzidas por matar, no nosso português, na Bíblia em português. Essa aqui, ela é usada 47 vezes no sentido de assassinar. Embora às vezes a palavra pode incluir um assassinato não intencional, mas seja como for, é matar de forma errada, sem amparo legal. Essa palavra sempre é usada nesse sentido. Nunca ela é usada para Deus, quando Deus mata. Ou quando alguém mata um animal, ou matar na guerra, ou a lei matar por punição, ou defendendo a sua casa à noite de uma invasão, não é usado esse termo. Em suma, tudo indica que uma tradução mais precisa nossa língua seria não assassinarás. Melhor do que não matar. Como vou explicar um pouco melhor depois, que a guerra, por exemplo, é autorizado, Deus autorizou matar na guerra, e até hoje nas leis se permite isso. Aliás, não só se permite, mas é obrigado pela lei um cidadão ser mobilizado para a guerra e coisa assim. Era proibido, em suma, tirar a vida por motivos pessoais de uma maneira premeditada. Essa era a proibição. Tirar a vida de uma maneira pessoal, por iniciativa pessoal, por motivos pessoais e de uma maneira premeditada. Motivos implícitos por trás deste mandamento, aqui não explica, como eu disse, é muito enxuto, não matarás ou não assassinarás, ponto. É que o homem é a imagem e semelhança de Deus, ele foi criado assim. Então, uma vida humana é algo extremamente delicado para Deus, porque, de alguma forma, a gente nem explica exatamente como é, mas o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Mas tanta gente ruim que tem por aí, porque ele foi criado, o homem, sem pecado. Adão, depois Eva. O pecado entrou no mundo e distorceu tudo. Inclusive, distorceu a imagem e semelhança de Deus que nós carregamos, mas não destruiu. Então, você pode olhar hoje para um assassino, e o pior dos criminosos, e dizer que ele guarda, sim, ele carrega, ele tem, ele trouxe, desde o berço, a imagem e semelhança de Deus. Está deformada esta imagem lá, estragou bastante, está misturada com muito pecado, e um coração pecador, por natureza agora pecador, está misturado, mas guarda. Ainda pode-se dizer corretamente que aquela pessoa é imagem e semelhança de Deus. Então, não mate.
de uma maneira pessoal, como já disse, não assassine uma pessoa assim, a não ser em certas condições. E segunda, ou talvez devia ser a primeira, não interessa a ordem, Deus é o Criador. Então, só Ele tem direito sobre a vida. Ele é que determina. E é exatamente nessa autoridade que só Ele tem, que Ele autorizou a morte de seres humanos no Antigo Testamento, em algumas situações. Por isso é quando diz, não matarás, é um termo tão geral que pode dar a ideia que alguém está infringindo uma lei em que Deus manda matar. Só o contrário. Então, como é que Deus está se contradizendo? Não manda matar, não matarás, e Ele manda matar em algumas situações, porque realmente não é questão de matar, da maneira geral, é assassinar, como já expliquei. Então, a desobediência de algumas leis era punida com morte. Esta lei aqui, se fosse desobedecida, se alguém assassinasse o outro, pagava com a vida, no Velho Testamento. Amaldiçoar os pais, lembram? Falei semana passada. Idolatria era punida com morte. Alguns pecados sexuais eram punidos com morte. A guerra era permitida, não podia matar na guerra o inimigo, sim, ainda era condecorado, herói. Legítima defesa, embora com certas limitações interessantes, que eu não vou ler, mas é interessante, as limitações lá, as exceções. Pena por agressão, estabelecida pelas autoridades, dará vida por vida, isso significa morte, pena de morte. Então, por causa dessas leis aqui, muitos pensam erroneamente que no Antigo Testamento o tom era basicamente de vingança, de sangue, de um rigor muito ou exageradamente excessivo no Antigo Testamento. Aí o Novo Testamento aí é paz, amor, e dá outra face, coisa assim. Fazia um contraste do Antigo com o Novo e real. Há contrastes, óbvio, há muitas diferenças, sim, mas é bom entendermos que contrastes são esses, corretamente, e não assim simplesmente taxar e rotular. O Velho Testamento era raiva, ódio, vingança, e agora no Novo é perdão e amor e coisa assim. Não, está errado. Está errado uma divisão tão simplória assim, que a divisão, repito, há diferenças, e eu não vou entrar no mérito. Mas basta dizer, eu não sei quantos aqui já grifaram Levíticos 19 e 18. É uma hora boa. Se você gosta de grifar a sua Bíblia, eu não sei se você já notou plena lei de Moisés. Aliás, lei pura, Levítico. Está no Pentateuco, que são os primeiros livros da Bíblia, que resumem a lei. Não te vingarás, nem guardareis ira contra os filhos do teu povo, mas, pastor, o senhor está no lugar certo? Isso aqui não é Jesus que disse? Isso aqui não é coisa do Novo Testamento? Como é que pode? Eu estou lendo isso no Velho Testamento, está em Levítico, está lendo isso na lei pura, isso é lei. Mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. A lei de amar o próximo não é uma novidade testamentária ou uma coisa do Novo Testamento. Isso é só um toque que eu estou dando, eu não vou aprofundar, mas é que eu não perco a chance de advertir, cuidado com esse rotular de velho e novo um contra o outro, e aqui é ódio, e lei, e vingança, e tomará da cá, e aqui amor, perdão, e tanto essa
É uma caricatura do Velho Testamento falar assim, e é uma caricatura do Novo falar assim. Agora, muitas leis do tempo do Velho Testamento visavam o aspecto civil. Civil. Era o Estado. Então, as leis, elas continham ordens espirituais, ordens práticas, familiares, conjugais e civis. Porque, ao mesmo tempo, Israel, que era o povo de Deus, ele era um povo que funcionava aqui e tinha que ter suas leis, a ordem, não podia ser caos, tinha que ter punição, claro. Então, muitas leis visavam isto. Mas observe que, envolvendo o aspecto dos magistrados, dos juízes, das autoridades que representavam o povo na execução das leis, e alguns incluindo a ideia de matar. Mas não era uma coisa pessoal. Nunca foi uma coisa pessoal e premeditado. Nunca, digo, em geral. Porque, como falei, tem exceções onde sua casa está sendo invadida de noite, você tinha um direito de matar. Mas, a parte disso, vida por vida e pena de morte exercida pelo Estado. Aí chega o Novo Testamento. Vale para hoje? Não assassinarás? Não só vale, como Jesus Cristo subiu de tom. Ele colocou mais difícil ainda de nós cumprirmos. Ele tornou muito mais exigente, porque ele foi no aspecto íntimo, no aspecto do coração. Não assassinar envolve até certo ponto a intenção, como eu disse, não matar intencionalmente ou premeditadamente e tal, mas, claro que está falando aí do aspecto físico. Não assassinarás, não matar alguém, não tirar a vida física de alguém. Jesus sobe de padrão. Mateus 5, 21 e 22. Então vemos que quando Deus proibiu assassinar, ele estava sendo condescendente. Aquela lei era lei para quem conhecia muito pouco das revelações divinas, Deus estava começando a se revelar ali para o povo judeu, e uma lei para primários, para quem estava começando a se exercitar nessa coisa de se relacionar com Deus, saber o que Deus gosta, o que Deus não gosta, o que Deus aprova, o que Deus não aprova. Era uma lei para meninos espirituais, ou espiritualmente falando. Não assassine. Pronto. Apesar de que, claro, o Velho Testamento vai falar mais sobre isso e vai mais fundo do que simplesmente isso, mas como eu quero ficar no mandamento em si, e agora fazer um contraste com o Novo Testamento, aí nós vemos Jesus agora indo realmente no ponto em que fere a Deus essa questão de assassinar o outro. Fere Deus. Ouviste que foi dito aos antigos: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo: todo aquele que, algumas versões têm a expressão sem motivo, outras não, mas todo aquele que se irar contra seu irmão estará sujeito a réu, a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Irar contra seu irmão, dentro do coração. Então fica claro
que o assassinato nasce no coração. Jesus puxou a lei que diz não matarás, mas eu lhe digo, se irá, ou se chamar tolo, ou isso, já está sujeito a julgamento, condenado, errado, já feriu a santidade de Deus, com um sentimento ruim contra o ser humano, contra o próximo. É como se ficasse evidente, que de fato é, que a ação em si de matar alguém, assassinar alguém, no sentido que eu já expliquei, premeditadamente inclusive, ela é uma consequência. Numa guerra completamente diferente. Você atira na metralhadora, quem estiver na frente morre. Você matou aquelas pessoas, mas você não tinha intenção no sentido pessoal, de raiva, de vingança, não tinha. Era uma ordem que você tinha do seu governo de matar aquele pessoal ali. E detalhe, se aquele país que você estava matando as pessoas de lá virasse e fizesse uma aliança com o seu, aí não era para matar mais não. Agora era para se unir e ir contra o outro inimigo lá. Tudo política. E motivações acima do pensamento de cada soldadinho que estava lá apertando o gatilho. Totalmente diferente. Totalmente diferente. Agora não. Não, você não vai assassinar. Continua, como no Velho Testamento. Aliás, se você quiser saber, você ofende a Deus, não somente quando você puxou o gatilho, mas você ofende a Deus muito antes de puxar o gatilho, quando você teve ira contra aquela pessoa, pensou mal daquela pessoa, assassinou mentalmente aquela pessoa. Alguém até lembrou outro dia que tem a expressão, fulano morreu para mim. Achei curioso, foi ontem que alguém me disse isso, achei interessante, que eu comentei que hoje ia pregar sobre isso. Fulano morreu para mim. Opa! Fulano morreu para mim. Ah, entendi. Onde é o cemitério que ele está enterrado? Cemitério? Mora vizinho a mim. E morreu para você? Aliás, não somente vizinho, ele é meu irmão. Como é? Irmão de pai e mãe, irmão. Aliás, ele é irmão até espiritual, ele é crente. E morreu para você? Morreu. Se quiser me procurar para a gente conversar depois, eu estou às ordens. Não pode. Não pode esse princípio, essa atitude. Agora eu sei que o outro pode não querer conversa com você, que fica impossível a relação. Isso é outra história. Mas no seu coração, fulano morreu para mim? Agora você imagine Jesus Cristo pensar isso de você, seu pecadorzinho, miserável pecador como você aí olhando para mim com essa cara de anjo. E eu olhando para vocês com essa cara de anjo. Pecadores miseráveis, horrorosos. E se Cristo tivesse dito alguma vez, morreu para mim, bah! Como pode? Então Cristo vai muito mais fundo e diz, não deseje o mal para o outro. Não elimine o outro da sua vida em princípio. Na prática, repito, eu sei que há condições que impossibilitam, até contra a vontade da própria pessoa, ou até prudente evitar mesmo. Eu sei que, em certos casos, certas situações, até é sábio evitar o contato e tal. Tudo bem. Mas no coração, não deseje o mal, não aniquile o outro, porque você vai ofender a Deus. E para Cristo, para Deus, o sentimento íntimo contra o próximo é equivalente a um assassinato. E como qualquer pecado, é suficiente para condenar ao inferno. Então não precisa você
pensar, eu nunca matei ninguém. Com a faca, com revólver, com soco, não é por aí. Em termos de esse pecado ligado com o 6º mandamento de não matar, não assassinar, isso não tem nada a ver comigo. Graças a Deus, eu louvo a Deus por isso, mas eu nunca matei. Eu nunca assassinei. De uma maneira rigorosa, de maneira literal, ok. Vamos definir o assassinato, tirar fisicamente a vida de alguém. Nesse sentido, você está correto. Acho que ninguém aqui passou por essa experiência tão triste e deprimente de tirar a vida de alguém. Tudo bem. Mas se você aumentar a lente do microscópio e você for ver como Deus vê, todos nós caímos dessa situação de poder dizer, nunca assassinei ninguém. Claro que para Deus há diferença. Claro, como eu vou comentar depois, quando chegar a hora de não adulterarás. Jesus disse que olhou para uma mulher de intenção impura, já é um adultério. Então, o adultério de cabeça é igualzinho ao adultério de corpo? Não, claro que não. É diferente. Até para Deus é diferente. O aspecto prático é diferente, sabemos disso. Então, não é a questão aqui. É que tanto faz perante Deus um camarada que matou outro, ou matou vários intencionalmente, e cada um de nós que matou intimamente. Mesma coisa para Deus. Jesus não está dizendo isso. E nem é isto, obviamente. Feriria até o bom senso. Mas ele quer dizer que ofende. E que não é para nós ficarmos preocupados e ligados apenas com o fato, eu estou ok com a lei de Deus, porque eu nunca matei ninguém fisicamente. Não é assim tão simples. Cuide do seu coração, não só da sua mão de apertar o gatilho, mas cuide do gatilho do seu coração, do que você pensa contra o outro, do que você deseja para o outro. Algumas questões polêmicas e práticas que eu vou só tocar. E fique calmo. Pena de morte. Para mim, continua válido. Tem uma exposição de 1 hora sobre o assunto, nunca fiz aqui na igreja, eu acho, em que eu argumento isto, é a minha maneira de ver, respeito quem acha que não, que já foi abolido, então, respeito, não brigo com isso aí de jeito nenhum, mas entende que Romanos 13, quando diz que a autoridade é vingadora de Deus e traz a espada, espada é uma arma de ataque, e essa vingança de Deus, aquilo ali, e ela diz que ela castiga o mal. Esse castigar e ser vingadora de Deus, com espada na mão, isso não é dar um tapa, não. E nem mandar dar uma chicotada também, não. Isso é morte. E uma arma defensiva é o escudo, e, obviamente, a espada também serve para defender, também, mas o uso principal da espada não é a defesa, simplesmente, é o ataque, ela mata, ela perfura. Então, na minha opinião, continua válido em certas condições e tal, eu não vou entrar em detalhes, é um assunto complexo. Curioso, Cristo foi condenado à morte, e nós não vemos na Bíblia nenhuma condenação ao fato da condenação à morte em si. Nós vimos que, obviamente, ele foi julgado de uma maneira errada, foi um julgamento injusto. Mas a Bíblia nunca comenta o fato de que era errado o Estado matar. O Sinédrio condenou Estevão, e não há indícios de que ele usou a autoridade dele, a autoridade de mandar condenar estava errada. Não, ele condenou, não entendeu nada, e era assunto espiritual, e, claro, o próprio Paulo, na época, concordou e tudo mais, e não há condenação ao Sinédrio, porque matou, fez o mártir, Estevão. Pedro condenou Ananias e Safira à morte e executou todos os dois. Pedro, sem tocar neles, mas executou, ele condenou e executou. Mas estava dirigido pelo Espírito Santo. Claro, e isso altera o fato.
Então, há situações, sim, em que a gente deve refletir e não ser tão rápido em dizer morte, não, de jeito nenhum, pena de morte, não, Ave Maria. Cuidado. Guerra, já falei, não é assassinato. Não está incluído no mandamento. Agora, eu poderia complicar um pouquinho e dizer que em plena guerra, se um soldado enxergar um inimigo e, pelas leis da guerra, ele não ser obrigado, por alguns motivos, estar de costa ou alguma coisa, é cheio de leis, é cheio de éticas, é cheio de coisas assim. Não haveria necessidade, não era o caso, ou a guerra tinha acabado de ser extinta, eu não sei. Mas haveria situações, deve ter havido situações em que um fardado mata o inimigo fardado, mas naquele contexto Deus dizer assassinou. Não está incluído na guerra. Isso aí, não. Isso foi, você está com raiva do inimigo que matou seu irmão lá e seus amigos, você assassinou esse soldado aí. Inimigo, mas não era no contexto de uma guerra. Esse eu vou lhe cobrar, como assassinato. Então, a guerra era permitido como guerra, mesmo com as leis sendo variadas e tudo mais. Aborto, pessoalmente entendo como um crime ao ser humano, que deve ser evitado a todo custo. Sei que é um assunto muito complexo, em que se discute quando é que passa a ser um ser humano, qual o momento da fertilização, quantos segundos depois, quantos dias depois, se já é um ser humano, se não é um ser humano. Antes não era, mas depois, quando se juntou, era. Mas as características, qual é a característica científica de um ser humano, tudo isso é muito complicado, envolve ciências que eu não conheço, não domino, e muitas vezes a gente se perde nas exceções e deixa passar o principal, o princípio. Então, aborto é um crime contra um ser humano. Em princípio é. É um ser humano que está ali dentro do ventre da mulher. É crime. Uma situação tal e tal e tal, já entrou nas exceções das exceções. Eutanásia, um assunto também debatido, complicadíssimo, da área médica, da área ética, da área filosófica, da área criminalista, e tudo que é área que se possa imaginar, que é provocar a morte. Em princípio, o ser humano não deve provocar a morte de outro premeditadamente e tirar a morte de outro, não sendo nas situações que eu já expliquei. Em princípio, está ali. Pronto. Então, eutanásia, em princípio, vai contra um princípio de Deus, um mandamento de Deus, um padrão de Deus, vai. Daí para todo e qualquer tipo de situação, declarar de uma maneira geral, absolutamente envolvendo todo e qualquer tipo imaginável do que já se fez, que poderia se qualificar como eutanásia. Por exemplo, eu prefiro não entrar em situações exceptivas. E respeito. Se alguém chegou a este ponto por desespero puro e absoluto, por incapacidade de conseguir frear um sofrimento, coisa desse tipo, e me perguntasse, eu diria, evite, evite, evite. Não deu para evitar. A outra urrava pedindo misericórdia. E não deu. E eu autorizei. Eu diria assim, trate com Deus. Porque já entra num limite tal, e que envolve intenção, que para Deus é o que interessa e tudo mais, em que chega um ponto, e eu me demorei, é impressionante como eu demorei a descobrir que eu não sou Deus. Então, se eu pensava que era Deus, não, eu vou explicar melhor.
é que eu ficava angustiado, durante muitos anos de ministério, já pastor, quando alguém chegava com uma inserção dessa para mim. Pastor, eu li um caso, assim, 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 assim. Aí, para complicar, assim, assim, assim. Para piorar, é isso, 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 isso. E aí? Aí eu ficava angustiado. Sei lá, pastor, que não sabe responder? Sim ou não? Preto ou branco? Esse pastorzinho muito fraco, esse. Eu tenho que estudar mais, eu tenho que ter mais comunhão com Deus. Aí, um belo dia, eu disse assim, quer saber de uma coisa? Aí está aquela frase que eu disse, eu não sou Deus, não. Deixe isso com Deus, eu não sei. Eu sou pastor, pregador, tenho responsabilidade de ensinar a Bíblia até onde eu posso entender, na minha limitação. Cada ser humano é um mundo. Cada conjunto de circunstâncias é outro mundo. É tudo muito complexo. E envolve a atitude física, com mental, com intenção lá dentro do coração, que é o que Deus vê em primeiro lugar. Por outro lado, não devemos abusar disso. A 3x4, o que interessa é meu coração, tão fácil, eu me entendo com Deus. Claro que aí vira libertinagem espiritual. Não é a questão. Então, isso me ajudou muito. A mim, pessoalmente, como pastor, e acho que poderia, eu quero compartilhar isso com vocês, que muitas vezes o crente deve ficar em paz e dizer, eu não sei isso aqui. Outro dia eu conheci um rapaz jovem, um homem jovem, que conhece muito bem a Bíblia e me pergunta de todo jeito se Cristo foi para o inferno ou se ele não foi, aquele ministério de Cristo no Hades, se ele foi ou se ele não foi. E cada pergunta difícil que a Bíblia não responde, ia lá para as exceções e tal. E eu parei e disse, rapaz, como é que está a tua vida? Como crente. Porque fica só perdendo tempo com essas coisas aí. Eu não sei se ele estava perto de mim, aproveitou e fez um bocado de pergunta assim complicada, mas tem crente que gosta dessas coisas, aí compra um livro dessa grossura de ética cristã. Aí vai longe, vá, tudo bem que você vá, você gosta disso, faça um livro mais grosso ainda, tudo bem, mas deixa os outros em paz. Esse é o ponto. Então, o que você pensa de eutanásia, o que você pensa de suicídio é pecado? Diga aí, pastor Mauro, suicídio é pecado? Eu diria assim, minha resposta, nunca ninguém me perguntou não, mas eu estou me perguntando na frente de vocês para me complicar mesmo. É tirar a vida de um ser humano com intenção. Então, se enquadra no princípio geral de não assassinar, enquadra. É um assassinato? Contra a própria pessoa, lógico, mas é uma vida de ser humano? Então, se enquadra. É para ser evitado, eu diria, a todo custo. É para ser alertado a um crente que está deprimido e que está considerando isso aí, dizer, não é coisa que agrade a Deus. Está entrando numa área muito delicada, muito forte aos olhos de Deus, tirar uma vida humana. Mas é minha vida, mas é uma vida, e você se deu essa vida, ou Deus lhe deu. Deus, então ela é sua, mas você recebeu de presente. Isso é importante. Então, todo o esforço possível se faz para alguém que dá a chance de conversar antes de tirar a própria vida, se faz e dizer, não faça isso. Em princípio, isso não é do agrado de Deus. Agora, pastor, declara agora que todos os suicídios que já houve na face desta terra, aos olhos de Deus, foi pecado. Não posso, porque eu não sou Deus. Como é que eu posso dizer uma coisa aos olhos de Deus? Não posso. Então, a gente tem que reservar certas situações para Deus julgar. Isso não é afrouxar, absolutamente. Eu acho que isso aí, inclusive, é magnificar e glorificar a soberania de Deus. Ele não nos fez, porque somos os pastores, os pregadores, ou os crentes,
Ele nos deu uma sabedoria divina, não, e nem temos esta prerrogativa. Aí talvez alguns, bem intencionados até, pastores, eruditos, estudiosos da Bíblia, se sintam na obrigação de orientar, de dizer exatamente o que a Bíblia diz. Aí vai mais longe. E começa a dizer o que a Bíblia diz e entra no que ela não diz. Esse tipo de discussão é muito comum. Hoje à noite nós vamos comentar um assunto muito interessante lá no Apocalipse, novo céu e nova terra. É novo mesmo ou é novo reformado? É um novo do zero ou é um novo que Deus fez uma reforma? Isso é uma discussão séria, que tem hoje teólogos discutindo isso, para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá. Eu vou dar a minha opinião hoje à noite sobre este assunto. Então, cuidado com esticar demais e além do que você precisa ir. Peça a Deus, pelos que estão deprimidos, que falam em suicídio, tente orientá-los, tente ajudá-los e tudo mais, mas aconteceu, a pessoa tirou a própria vida, cale a boca. Cale a boca. Senhor, cuida desta alma, que tu deste vida, não eu. Em suma, devemos ter muito respeito pela vida humana, e não só pela vida humana, no sentido de tirar ou não tirar, assassinar, não, mas pelo próprio ser humano, inteiro, em si. Desprezar no coração, xingar, mesmo intimamente, pior é externamente, insultar, tudo isso é muito grave aos olhos de Deus. Há uma diferença entre você fazer, você externar, você xingar dentro do seu coração e você externar e xingar alto para todo mundo vir. Para Deus há uma diferença? Há. Claro. Há. Porque o controle da língua, Deus tratou disso. Domínio próprio é um dom do Espírito, fruto do Espírito. Então nós temos a obrigação, sim, de segurar a língua, de segurar a mão na hora de matar alguém. Temos, é importante aos olhos de Deus. Então dizer que é a mesma coisa para Deus está errado. Não é a mesma coisa. Por outro lado, dizer, não, o que importa é só o que você fez, o que você pensou dentro de você, isso aí já não importa. Importa muitíssimo para Deus. Não sou advogado, mas sei que tem algo na lei, que eu já ouvi filme, já ouvi livro, coisa desse tipo, dizer má fé. Não tem esse papel jurídico? Essa parte aí, má fé. O que é isto? A própria lei reconhece ser tão importante o aspecto de intenção que ela ousa, para não dizer se atreve, aí num ponto que só Deus pode afirmar com certeza. Eu não estou criticando o papel jurídico da má-fé, acho válido, interessante, mas com certeza sujeito a muito erro, com certeza, mas também não é culpa dos legisladores e juízes, não estou dizendo este aspecto, mas estou só dizendo que é importante até para os nossos olhos a má-fé. Ele fez esse negócio pensando em dar um golpe, por isso ele não pagou. Então, não, ele não pagou porque depois que ele fez o negócio, aconteceu um desastre com ele, na empresa dele, ele quebrou e ficou sem condições. É diferente para a justiça, os dois estão devendo, os dois não conseguiram pagar. Um de má-fé, crime, o outro, não. Então, ele vai ter que tratar agora, como a lei manda, com o seu credor, etc, etc, etc. Mas é diferente. Então, imagine isso para Deus. Se para o homem é importante a intenção, quanto mais para o próprio Deus, que vê lá dentro de uma maneira absolutamente perfeita. Então, é chocante dizer, mas pelos padrões divinos, todos nós somos assassinos de coração e potencialmente assassinos físicos. A cadeia está cheia de pessoas que nunca pensaram que ia matar alguém, nunca.
não planejaram, não têm essa vontade, não têm uma mente assassina, não. Mataram num arroubo, mataram numa paixão, mataram numa situação de alta emotividade, num raio que passou na sua cabeça. Quando viu, já tinha assassinado alguém, às vezes até alguém querido. O ser humano é um pobre desgraçado mesmo, porque até quem ama, ele mata, assassina, e no desespero de um ciúme, ou de um ódio, ou de coisa assim. Então, todos nós, não esqueça isso, somos assassinos de coração e assassinos em potencial. Cuidado com o xingamento no trânsito. Cuidado com o cano comercial que você leva. Cuidado com a traição do marido ou da esposa, coisas que levantam ódio. Estou falando de magnitudes diferentes. Mas é impressionante como a gente tem colocado nesse aspecto, no mesmo prato aqui, uma traição de um cônjuge e um xingamento no trânsito. Mas o xingamento no trânsito leva a muita morte. É impressionante, leva mesmo. Então, cuidado com o seu coração assassino, porque o seu coração é assassino. O meu coração é assassino. Cuidado com ele, para que ele não passe do coração para o seu dedo apertar o gatilho, ou uma faca, ou um chute, ou seja lá o que for. Muito cuidado. E devemos ter a mais misericórdia pelos que estão presos aí, por motivos desse jeito. Os de mente criminosa mesmo, também devemos ter uma certa compaixão. É diferente, não vou falar muito deles não, que não é nem o caso mesmo. Mas pelo menos aqueles que assassinaram e que não tinham essa intenção antes, por um segundo tiveram essa intenção, e infelizmente uma arma estava ao seu alcance, as condições se fizeram aí favoráveis ou desfavoráveis, e ele cometeu isso. Então, devemos ter compaixão, nada de orgulho, nada de arrogância, que somos santinhos, não. E graças a Deus, todos os seus assassinatos no coração, que você já cometeu vários, e eu, foram perdoados em Cristo, uma vez que somos crentes, todos. E até um assassinato físico, que Deus lhe livre, me livre, nos livre de praticar um dia, tenha misericórdia de nós, mas até isto está perdoado em Cristo. Então, quero encerrar louvando ao nosso Senhor Jesus Cristo, que nos livrou do assassinato tão proibido nas Escrituras, o físico e o de coração. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos ajude a entender estas coisas e a praticar, e sermos pessoas perdoadas, que praticam o perdão, que vivem o perdão e que vivem a gratidão a Ti por tamanha misericórdia. Ao mesmo tempo, não sermos ingênuos, mas muito cuidadosos com o nosso próprio coração, porque ele é muito, muito traiçoeiro ainda. No céu não teremos mais isto. Na Nova Jerusalém não teremos mais esse problema, que será absolutamente agradável, maravilhoso, mais até do que nós possamos imaginar. Muito obrigado por essa expectativa e essa esperança, que mais do que a esperança é uma certeza. Em nome de Cristo, amém.